E aí, na nona, tudo certo? Então, agora a gente vai lá no módulo 3, que encontra-se na página 77, iremos falar um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Para quem não se lembra, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, tá? Então, vamos ler juntos esse textinho? O triângulo retângulo é uma figura plana muito utilizada em construções e desde os egípcios antigos ele era obtido por um artefato que lembra um esquadro. Então aqui a gente tem o desenho, tá? Na antiguidade, os egípcios dividiam uma corda em 12 partes iguais, utilizando 13 nós com a mesma distância entre si. Com o auxílio de 3 estacas e corda, os egípcios fixavam um dos trechos da corda que podiam conter 3, 4 ou 5 partes, enquanto esticavam a corda a fim de encontrar suas pontas. Hoje sabemos que o triângulo possui lados com medidas 3, 4 e 5, bem como os triângulos semelhantes múltiplos desses valores. São triângulos retângulos, ou seja, triângulos que possuem um ângulo reto. Toda vez que representarmos essas 3 medidas dos lados de um triângulo retângulo, temos o termo pitagórico ou trinca pitagórica. Então, pessoal, toda vez que a gente encontrar um triângulo com os seguintes lados, 3, 4 e 5, a gente vai chamar ele de triângulo pitagórico ou trinca pitagórica, tá? Então, fiquem bem ligados com esse termo. Grifem para mim, 3, 4 e 5 e triângulo pitagórico ou trinca pitagórica, porque a gente vai falar bastante sobre isso ao longo desse módulo. Tudo bem? Então, vamos lá dar continuidade. Agora, quando a gente fala em triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é o teorema de Pitágoras, que nós iremos aprender hoje, tá? Porém, antes da gente entrar no teorema de Pitágoras, a gente vai relembrar alguns termos sobre triângulos, tá? E faremos suas experiências juntos, tá? Então, vamos lá, Já vimos que os triângulos retângulos é a classificação de um triângulo quanto a quem? Quanto aos seus ângulos. Então, marquem aí pra gente no nosso primeiro espacinho, ângulos. Continuando. Todo triângulo retângulo é formado por um ângulo que mede quantos graus, pessoal? 90, isso mesmo. Então, marquem aí 90 graus. E que os outros dois ângulos são ângulos o quê? Complementares. Então, marquem para a gente complementares. Ou seja, a soma deles tem que dar 90 graus. Por que 90 graus? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se a gente já tem 90 aqui, o máximo que a gente pode ter é 90 na soma dos dois outros, certo? Então, agora, nos itens de A a F, vocês vão assinalar para mim quais deles são retângulos. Então, lembrando que para ser retângulo, eu preciso ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos lá. O A tem ângulo de 90 graus, pessoal? Não, né? Então, a gente nem vai assinalar. O B tem um ângulo de 90 graus? Tenho. Então, vamos assinalar o B. O C tem ângulo de 90 graus? Não, né? Sem assinalar. O D tem o ângulo de 90 graus? Sim. Então, assinalem aí para mim o D. O E tem ângulo de 90 graus? Não. Gente, lembram-se do que está acontecendo com esse triângulo? Esse é um triângulo que tem todos os lados iguais. E um triângulo com todos os lados iguais é dito um triângulo o quê? Equilátero. Então, todos os lados valem 90 graus. Consequentemente, ele não é um triângulo retângulo. E por último, o F. Olha lá. 90 graus. Então, também é um triângulo retângulo. Então, a gente assinalou os itens B, D e F. Tudo bem? Bom, vamos lá então. No 8º ano, para abordarmos os números irracionais, utilizamos o triângulo retângulo isósceles de lados medindo 2 e construímos, os quadrados formados a partir de cada lado, conforme a figura abaixo. Então, isso daqui a gente fez no laboratório, tá? Então, a gente tinha os lados valendo 2, né? E aqui era o outro lado que a gente descobriu que era um número irracional, porque deu uma raiz não exata, tá? E com isso a gente construiu quadrados com os lados desse triângulo. Certo? Na verdade, não era um número irracional não, né, pessoal? Também era 2.
Bom, para a gente continuar esse raciocínio, agora a gente vai ter um triângulo que é com lados 3, 4 e 5, é um triângulo que é pitagórico, isso mesmo. E com isso construiremos os respectivos quadrados de acordo com os lados. Então, ó, um quadrado de lado 3 e 3, então a gente fala que a nossa área mede 3 ao quadrado, 9. Um quadrado com lados 4 e 4, então nossa área mede 4 ao quadrado, 16. E um quadrado com lados valendo 5, 5 ao quadrado, 25. Então, vamos responder as perguntinhas aí de baixo, ó. Dessa forma, temos a medida do maior lado do triângulo vale quanto, pessoal? 5, né? A medida dos dois outros lados do triângulo são quem? 3 e 4. C. A área formada pelo maior lado do triângulo. Quanto a gente viu que era essa área? 5 ao quadrado, que é 25. Então, no item C, 25. E no item D, ó, a área formada dos quadrados menores. Então, vai ser 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. E por último, a soma das áreas dos quadrados formados pelos lados do triângulo é... Então, ó, 9 mais 16 deu quanto? 25. Então, com isso, é possível verificar o quê? Grifem isso para mim. Que a soma dos quadrados das medidas dos lados menores do triângulo, ele tem que ser o quê? Igual ao quadrado da medida do lado maior do triângulo retângulo. Ou seja, se chamarmos de A o maior lado do triângulo e B e C os outros lados, podemos expressar em linguagem matemática o que acabamos de observar, sendo que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente viu que quando a gente soma a área dos dois lados menores, a gente obtém a área do nosso lado maior. Tudo bem? Então, agora, se a gente fosse dar continuidade aí na nossa apostila, na página 79, vem o laboratório, tá? Porém, infelizmente, nós não conseguiremos fazer esse laboratório, porque a gente precisaria da troca de experiência entre vocês em sala de aula, tá? Daí, quando a gente retornar, se tudo der certo, nós faremos esse laboratório. Então, agora eu quero que vocês abram para mim, lá na página 80, na exploração e descoberta. Tá? Então, agora, pessoal, nós iremos entrar realmente no Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, a gente sempre vai ter, obrigatoriamente, um triângulo retângulo, tá? E 3 lados do nosso quadrado. E o lado maior, que é o lado que sempre está na frente, posicionado na mesma direção do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Então, ó, vamos memorizar isso. O nosso lado maior do triângulo, que é aquele que sempre está localizado na frente do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Grifem isso para mim. Reparem que a nossa hipotenusa, ó, ela varia de lugar de acordo com a posição do triângulo, né? Então, ela pode vir embaixo, ela pode vir de um lado, ela pode vir do outro, na esquerda, na direita, sempre na frente de quem? Do ângulo reto, tá? Já os outros dois lados, grifem aí para mim, que não estão na frente, né, do ângulo reto, são chamados de cateto. Tudo bem? Então, os dois ângulos, os dois outros lados que não estão posicionados à frente do ângulo reto são chamados de catetos. Tudo bem, pessoal? Eu preciso que vocês guardem muito bem esse conceito, porque ele é totalmente importante para a gente dar continuidade em Teorema de Pitágoras, porque na formulinha ela envolve hipotenusa e cateto. Então, se vocês não souberem distinguir, diferenciar um do outro, a gente não consegue fazer o exercício, tudo bem? Então, ó, hipotenusa, sempre a medida que está à frente do ângulo reto. As duas outras medidas são conhecidas como catetos, tudo bem? Então, com isso, né,
vem pra gente a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? A fórmula do Teorema de Pitágoras diz pra gente o seguinte, que hipotenusa elevada ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente já não tinha visto lá no laboratório que a soma das áreas menores resultava na área maior, que era a área de frente para o ângulo reto? Então, a mesma coisa, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma figurinha, né? Com uma hipotenusa, com um hipopótamo, só para tentar ficar um pouco mais chamativo para vocês. Lembrando que a hipotenusa é sempre a medida que encontra-se na frente do nosso ângulo reto, nosso ângulo de 90 graus, tá? Bom, daí agora vão ter lá na página 83 alguns exemplos, tá? Que eu já vou fazer com vocês para a gente fixar melhor sobre Pitágoras. Tudo bem?